Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 10 desse tema, a carreira que nos está proposta. Lição 10 do dia 9 de junho de 2024. E o tema aqui vai ser desenvolvendo uma consciência de santidade. Desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é importante, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Mas também para sermos e vivermos uma vida de santidade, temos que ter paz com todos. Não adianta querer ser santo e brigar com todo mundo. Seguir a paz com todos. Note que primeiro vem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na verdade prática, diz que na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Nosso Senhor é santo e só vai entrar no céu aquele que se santificar a si mesmo. Vamos à leitura bíblica em classe em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos à introdução da nossa lição de hoje. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção e respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual, a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. A palavra-chave da lição aqui é santidade. Falemos da perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento vem do hebraico de Kodesh, que quer dizer santidade. É um substantivo masculino que também significa sacralidade, oposto à parte, que pode se referir a Deus e aos lugares e também às coisas,
algo que foi separado, algo que foi posto à parte. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado e ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento, como santidade. Exemplo, Êxodo 15, verso 11. Coisa santa. Números, capítulo 4, verso 15. Santuário. Êxodo, capítulo 36, verso 4. Outro sim, o adjetivo Kodash, muito presente no Pentateuco, e nos primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 3 e Êxodo 19, verso 6. No Novo Testamento, o verbo grego haigadazo, do grego, quer dizer santificar, traz-nos a ideia de tornar santo, de purificar ou consagrar, de venerar e ser santo. Esse termo abrange o sentido de que o crente torna-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade que opera na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Efésios 5, 26, 1 Tessalonicenses 5, 23. A santidade que é exigida pela palavra em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida, em todas as maneiras de viver. Isso porque a palavra da verdade nos santifica, conforme a oração de Jesus em João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que a sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santa, pois sabe que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. A sinopse tópico 1 nos fala o seguinte, que a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, falando agora da santificação e os seus estágios. Primeiro, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, ou ainda um estado e um processo pelo qual o pecador vai se tornar santo. Romanos 6, 19, 22 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 e Efésios 4, 12 e 13. Efésios também 5, 26. Nesse caso, a santificação bíblica ela é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Vamos lá. Primeiro, a santificação inicial,
que nós chamamos de santificação posicional. Pelo fato de estarmos em Cristo, a nossa posição em Cristo nos torna santos. Que quando Paulo escrevia suas epístolas, escrevia aos crentes, aos santos, não é? Santificados em Cristo Jesus. Então, segundo estágio, santificação progressiva, que é aquela que a cada dia vamos nos santificando mais e mais. E terceiro, a glorificação, que é a santificação perfeita, onde já não pecamos mais. Falemos desses 3 estágios de santificação. Em primeiro lugar, a santificação posicional ou do crente, ela se inicia com um novo nascimento, pois, por obra e intermédio do Espírito Santo, o crente agora é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se dessa santificação inicial, ou que nós chamamos de posicional, conforme 1 Coríntios 6:11, fostes santificados. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação nesse mundo, em que o crente vai se despojando do velho homem e vai se revestindo de um novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Gálatas 5, 16, 18, Efésios 4, 20, verso 24, 27 a 30, Colossenses capítulo 3, verso 8 a 12, tudo isso fala de se despojar do velho homem e se revestir do novo. Esse estágio de despojamento do velho homem, que se revestindo do novo, acaba levando ao último estágio da santificação ou ainda da glorificação. Nesse último estágio, aonde o crente estará com Cristo, esse é o momento que o crente já será como Jesus. Romanos 8, 29, 1 João 3, 2. Quando o crente for glorificado, receberá um corpo ressurreto, um corpo glorioso, tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo. E por ocasião da sua aparição após a ressurreição, João 20, verso 24, 29, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E já nesse estágio, o crente já não peca mais. Vamos ao terceiro ponto dessa segunda divisão da nossa lição, o alvo da santificação. Segundo esse estudo de 3 estágios da santificação, a posicional, a progressiva e a perfeita, e para você lembrar, basta lembrar 3P, posicional, progressiva e perfeita. Percebemos que o propósito aqui de santificar é tornar o crente perfeitamente coerente, como sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, com a plenitude de caráter divino. Mateus capítulo 5, verso 8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar a sua palavra e os seus mandamentos, de modo que ele se torne uma santa habitação de Deus. João capítulo 14, verso 23. Faremos morada nele. Sinopse tópico 2. A santificação trata-se então de um ato e de um estado e de um processo pelo qual o pecador se torna santo. Já dizia alguém, quando Deus nos salva, ele nos tira do mundo. E quando Deus nos santifica, ele tira o mundo de dentro de nós. Vamos à terceira divisão do nosso tópico aqui, o julgamento do Deus Santo. Primeiro ponto, Deus é santo, Deus santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, Isaías 1:4, com um nome santo, Isaías 57, verso 15. Os serafins que rodavam em torno do trono, Isaías 6:6, dizia santo, santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santidade, a nossa santidade não pode nunca se igualar à de Deus. 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Assim, Deus é o nosso parâmetro da vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 19, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada e caminhada cristã. Vamos ao segundo ponto. A santidade é exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo, nesse mundo, é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:21. E quando falamos de igreja, estamos falando do corpo, o corpo de Cristo, que são nós. Por meio de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, a igreja foi santificada. E ela foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito, diante de Deus. Efésios 5, verso 26 e 27. Por isso, como membros do corpo de Cristo nesse mundo, e comprados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreus capítulo 12, verso 4. A 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Empenhemo-nos a nos consagrar a Deus verdadeiramente em santidade. Romanos 12, verso 1, que é o vosso culto racional. Falemos agora da santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, santidade, Deus é santo, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é a luz e nele não há trevas alguma, 1 João 1:5. Tudo em Deus é santo, é puro, é verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a própria lei, e falando da santidade da lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Gênesis capítulo 6, verso 12 e 13. Olhando então a sinopse tópico 3, nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Portanto, agora vamos para a conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. 1 João, capítulo 2, verso 3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Vamos então agora à revisão do conteúdo dessa lição com perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que a palavra de Deus gera? Bom, a palavra de Deus santifica o crente. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ao segundo ponto.
né? E também João 15, verso 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Segunda pergunta, segunda lição, o que queremos dizer com santificação? Bom, resposta, a partir do que nós estudamos sobre os termos bíblicos a respeito de santificação, podemos afirmar que se trata de um ato e um estado, bem como um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6, 19, 22, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 7. Vamos à terceira pergunta. Mencione os 3 estágios da santificação. Lembra dos 3 P's? Santificação posicional, santificação progressiva e santificação perfeita, que aqui o livro chama de glorificação, que é a santidade perfeita. Vamos ao quarto ponto. Como a Bíblia revela Deus? Essa é a quarta pergunta. E a resposta é: a Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, como se ele estivesse no Monte Santo e um nome santo. Os serafins também declaram a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, verso 3. E sem santidade que não pode se igualar à de Deus. 1 Samuel 2, verso 2. Quinta pergunta. Para o que a Bíblia aponta a santidade de Deus? Bom, a resposta é: quando a Bíblia fala da santidade de Deus, aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, bem como afirma a João, ele é a luz, e nele não há treva alguma. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Semana que vem, nós vamos estudar para a semana que vem, que nós vamos abordar a lição 11. Falta só apenas 3 lições para concluirmos esse trimestre. A lição 11, iremos falar da realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno. Não perca então e leia para a semana que vem e volte para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, que na minha opinião é a maior escola do mundo, ou da igreja. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 230 pastas com total de 6.500 vídeos para você. Nós temos escolas bíblicas e obreiros e líderes, a EBOL, você vai ver logo a primeira pasta. Nós temos lições da escola bíblica dominical, lições de teologia. E se você correr todas as pastas até chegar lá na primeira embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, vai subindo até o Apocalipse, são 27 primeiras pastas com os 27 primeiros livros do Novo Testamento. Se você continua subindo, vai encontrar Gênesis, Êxodo, até Malaquias, toda a Bíblia comentada, explicada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Entre no nosso canal, são 230 pastas, com um total de 6.500 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E ali você vai encontrar muito material bíblico. Na verdade, é uma enciclopédia, uma biblioteca bíblica para você nessas 230 pastas. São diferentes assuntos para você aprender. Tem aulas, tem também viagens que fizemos, por exemplo, ao Museu da Bíblia em Washington. A réplica da Arca de Noé no estado de Kentucky. Tivemos nas catacumbas de Roma,
aonde os cristãos se reuniam ali. Então, vá ali, aprenda. Você pode aprender acerca de locais. No Egito, no Monte Sinai, você vai verificar, você vai também encontrar na terra de Israel, na Grécia, a cidade de Coríntio. Tudo isso nós colocamos, e também a ilha de Patmos, da onde João escreveu o Apocalipse. É muito material bom para você aprender, para você visitar esses locais juntamente conosco, nós explicando para você na Grécia, Roma, Coríntio, Israel, Egito. Você vai aprender muita coisa no canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, aprenda e, mais importante, divulgue esse canal. Há muita gente que precisa se inscrever ainda nesse canal e aproveitar tudo que nós oferecemos nesse canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.